7 dicas para combater o vírus da crise financeira. Olá, servidor, olá, servidora. Aqui quem fala é Ana Souza, servidora pública, educadora financeira, e eu tô aqui mais uma vez para falar com você a respeito de dinheiro, a respeito de vida financeira. Quero te pedir que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha ele com o seu colega, com o seu amigo servidor que necessita crescer nesse conhecimento na vida financeira. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Ana Souza Educadora. E hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito das 7 dicas para combater o vírus da crise financeira. Esse vírus aí que está rondando o bolso de todo mundo. Nós vivemos, na verdade, um momento de crise. A crise ela pode ser considerada um momento de perdas, um momento onde tudo muda muito rápido, onde as pessoas, cada um vai ter a sua reação diante da crise, e dependendo da sua reação, dependendo de como você age antes, durante e depois da crise, você sofre maiores ou menores impactos. Na verdade, as crises elas são cíclicas, elas acontecem ao longo da vida de uma pessoa. Ao longo da história já aconteceram inúmeras crises, guerras, pandemias. Ninguém está livre de passar pelas crises. Nós, pessoalmente, individualmente, nós vivemos as nossas crises pessoais, crises às vezes na saúde, crises emocionais, crises profissionais, crises financeiras. Ninguém está livre de passar por isso. Nós vivemos dentro do nosso país um período de intensa crise, desde 2015, 2016, que nós viemos vivendo várias crises éticas, políticas, financeiras e se arrastam aí até o presente momento. E a crise é uma oportunidade, também é vista como uma oportunidade, porque a crise ela nos tira do nosso lugar comum. Ela tira você da sua rotina, daquilo que você está habituado a fazer. E no momento da crise você se vê obrigado, empurrado, não é uma opção sua. Você tem que fazer algo diferente. Você não pode continuar vivendo a sua vida da mesma forma como você vivia até hoje, sua rotina, porque a crise ela impõe isso para as pessoas. E aí, diante dessa imposição, diante dessa mudança obrigatória na vida das pessoas que acontece no momento da crise, muitas das vezes elas encontram outros caminhos que no dia a dia, na vida normal, ela jamais buscaria. Então, por isso que se diz que a crise também é um momento de oportunidade, porque as pessoas acabam enxergando e fazendo coisas que na vida, no momento normal, ela jamais faria, jamais enxergaria. Mas a pergunta que você deve se fazer é: o que eu posso aprender nesse momento de crise? Então vamos lá, quais são os 7 passos que você precisa dar para superar esse vírus da crise financeira? Passo número 1, volte para a corrida. Você vai se lembrar de um caso, um maratonista, o Vanderlei Cordeiro, que lá na Olimpíada de 2004, ele estava vencendo a prova de rua, quando de repente ele foi empurrado para fora da prova por um louco, um insano, e ele poderia ali ter totalmente desestabilizado, ter ficado ali ao chão, chorando, lamentando, sem ação, sem reação. Mas o Vanderlei ele teve uma atitude surpreendente. Ele se levantou e ele voltou para a prova e ele terminou a prova em 3º lugar, ganhou medalha de bronze. E ele é muito mais lembrado do que medalha de ouro daquela Olimpíada. E eu quero te convidar
a que você volte para a corrida, da mesma forma que o Vanderlei, que você não fique prostrado, que você não ache que não tem solução, mas que você se levante e volte a correr, porque o que não te mata te fortalece. Com certeza você vai sair muito mais forte dessa crise, com toda certeza. Número 2, faça diferente. Insanidade é a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. Então, na sua vida financeira, eu quero convidar você a fazer algo diferente. Se você até hoje não obteve resultados agindo como sempre agiu, vamos mudar, vamos crescer, vamos recomeçar, vamos investir em conhecimento, sabe? Passado esses dias, esse período aí difícil que a gente está vivendo de quarentena, escolha não permanecer na crise, não nessa perspectiva que a gente está falando aqui, de continuar tratando a sua vida financeira da mesma forma, mas busca crescer nessa área da vida, nesse conhecimento que é tão importante. Número 3, use o seu tempo com sabedoria. Assim como o dinheiro, o tempo também é um tipo de riqueza, é, digamos assim, uma moeda muito especial. Nesse tempo que a gente está vivendo hoje, nesse tempo de quarentena, seja seletivo com o seu tempo. Cuidado para você não passar praticamente a maior parte do seu tempo assistindo notícias ruins, ou não perder todo o seu tempo nas redes sociais. Se a gente não vigiar, você passa ali, perde horas respondendo a todo mundo e olhando lá o WhatsApp que não para, olhando rede social, sem se dedicar a uma atividade que realmente possa acrescentar a sua vida, gastando todo o seu tempo apenas se distraindo. Então você seleciona um tempo para ouvir as redes sociais, para se distrair um pouco, mas seleciona outro para ganhar conhecimento, para fazer cursos. São inúmeros cursos gratuitos que estão a toda hora aparecendo ali pra gente, as pessoas compartilhando coisas boas, coisas ótimas, conhecimentos que podem somar muito para a sua vida, tá bom? Então use o seu tempo com sabedoria, porque com certeza isso vai te ajudar a sair dessa crise muito melhor. Passo número 4, seja perito naquilo que você faz, seja o melhor naquilo que você faz, no seu ofício. Como é que eu posso ser perito? Como eu posso ser bom em um determinado assunto? Na verdade, a perícia ela se alcança com dois tipos de ações, 2 passos, digamos assim. Primeiro, com o conhecimento, com o estudo, você estuda sobre aquele determinado assunto, e no segundo momento você pratica aquele assunto. O estudo e a prática vão te levar à excelência naquele ofício que você desenvolveu. Então, nesse momento que a gente está com bastante tempo, a gente está com uma oportunidade de ouro nas nossas mãos, de estudar, de se dedicar a uma atividade que você queira escolher. Talvez você não tenha o tempo de praticar, dependendo do que seja, se precisar sair, se precisar de alguma outra coisa que exija você sair da quarentena, nesse momento você não pode, mas você pode se dedicar ao estudo, né? Então separe 1 hora pelo menos do seu dia para se dedicar a ser perito em alguma coisa. Nesse momento de quarentena a gente pode dedicar mais do que 1 hora, mas na vida, no cotidiano, na nossa vida comum, normal, se a gente conseguir dedicar 1 hora de estudo e de prática a determinado assunto, num ano você vai ter praticado 365 horas. Você vai estar bom naquilo que você se propôs a fazer, e muito provavelmente você vai ser um perito, você vai ser alguém que vai ter valor no mercado com aquilo que você desenvolve e pratica com a sua atividade. Número 5, não seja um gastador. Todo gastador, se não vai ser um dia muito pobre, porque ele não sabe gastar. Então, aprender a gastar bem é algo muito importante
na vida financeira das pessoas. Tem gente que não sabe gastar com sabedoria. Ele gasta de forma desordenada, ele não tem competência para gastar. Ele tem competência para ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, tem um bom salário, sabe fazer dinheiro na vida, mas quando chega na hora de gastar, ele gasta sem nenhuma sabedoria, sem nenhum critério, ele gasta mal, tá bom? Ainda que ele tenha um salário interessante, ainda que ele tenha passado num concurso interessante, num concurso como é o nosso caso aqui, eu tô falando para servidores, né? Esse cara, ele sempre vai reclamar que ele tá ganhando pouco. Mesmo quando ele ganha 24 mil, que é o caso lá recente que a gente pôde assistir daquele promotor, que tem um salário de 24 mil e estava reclamando porque ele acha que ganha muito pouco, né? Mas na verdade é porque ele não sabe gastar. Talvez ele seja um gastador. Então, não seja um gastador, essa é a quinta dica. A dica número 6 é a seguinte: viva de maneira simples. Quando a gente fala em padrão de vida, é muito importante que a gente tenha como alvo viver de uma maneira mais simples. Não viva nunca no topo da sua capacidade financeira. Quem vive no topo da sua capacidade financeira gasta 100% do que ela ganha. Então limite as suas despesas. A maior parte das pessoas acha que cortar gasto é o objetivo da educação financeira. Mas na verdade o objetivo principal é aprender a gastar melhor. Então quando a gente vive a nossa vida de maneira simples, a gente está sim gastando o nosso dinheiro de uma forma muito melhor. O que a gente deve cortar é o desperdício. Gastar melhor, na verdade, é fazer também escolhas melhores, né? Isso envolve algumas coisas, como por exemplo, aprender a diferenciar desejos de necessidade. Isso tudo é muito importante nesse processo em que a gente vai se descobrir vivendo de maneira simples, vivendo de uma maneira muito melhor. A sétima e a última dica é: crie reservas. É muito importante ter reservas no momento de crise. Quem tem reservas hoje está podendo passar por essa crise de uma maneira muito mais tranquila, muito melhor, muito mais confiante. Imagina hoje quem não tem nenhum tipo de reservas, está se vendo aí numa situação delicada, muitas das vezes sem poder ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão ao seu redor. Então, criar uma emergência, uma reserva de emergência, a nossa reserva, ela não nos atende somente no momento da crise, mas ela nos atende também como um capital multiplicador, como um dinheiro que vai estar ali crescendo e trabalhando ao nosso favor. Então essas são as 7 dicas para que você possa vencer o vírus da crise financeira na sua vida, tá bom? Então fica a dica para você, se organiza, servidor. Até a próxima.